Fala pessoal, tudo beleza? Vim aqui de novo com vocês e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o equilíbrio de um corpo rígido no plano ou no espaço. Então, bora lá para a nossa lousinha. Bom pessoal, então hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio de um corpo rígido. Um corpo rígido, ele pode ter absolutamente qualquer formato, né? Desde que ele seja um corpo que não se deforme, né? A gente não vai admitir deformações, ou a gente vai entender que esse corpo até pode ter microdeformações, mas essas microdeformações vão ser desprezíveis ou irrelevantes para a nossa análise, né? Então a gente vai fazer o equilíbrio de corpos rígidos. A gente vai fazer, na verdade, o equilíbrio de um corpo rígido, no plano ou no espaço. Depois a gente expande para múltiplos corpos. Então o meu corpo rígido, ele vai ser uma barrinha. Vamos imaginar aqui, ó. Eu vou desenhar essa barrinha. E eu vou começar com o equilíbrio no plano, tá certo? Então o nosso plano de trabalho vai ser a nossa lousa aqui, ó. Que movimentos que essa barrinha pode fazer aqui nessa lousa? Ela pode se deslocar na horizontal, se deslocar na vertical, na verdade ela pode se deslocar para qualquer lado, mas a gente acaba trabalhando com vertical e horizontal, x e y, que é muito conveniente para a gente, e ela pode executar rotações. Então ela pode fazer 3 tipos de movimento, 2 translacionais e 1 rotacional, tá certo? Já que ela pode fazer esses 3 tipos de movimento, e eu quero que ela não faça nenhum deles, porque nessa disciplina a barrinha tem que ficar parada, nosso corpo rígido tem que ficar em equilíbrio estático, então o que vai acontecer? Eu tenho 3 equações para usar. Então aqui, ó, no plano, o que a gente tem? A gente tem somatória das forças em um sentido, que eu vou chamar de x igual a 0, somatória das forças em y igual a 0 e somatória dos momentos. E aí, como os eixos x e y são no plano, os momentos vão ser rotações em torno do eixo que sai do plano, que é o eixo z. Então, somatória dos momentos em torno do eixo z igual a 0. Então, legal. Eu tenho 3 equações. Isso aqui que é importante, ó. 3 equações. Como que funcionam essas 3 equações? Elas são 3 equações por corpo. Então, para cada corpo que se movimenta, ou para cada corpo que eu quero equilibrar no plano, eu tenho 3 equações que eu posso utilizar. Se eu tenho 3 equações que eu posso utilizar, para este corpo, esse problema pode ter até 3 incógnitas. Tá certo? Porque eu tenho 3 equações. Se eu tiver 3 incógnitas, eu consigo resolver. Se eu tiver mais incógnitas ou se eu tiver menos incógnitas, é um caso que a gente já vai ver já já. Tem outros problemas, pessoal, que a gente não vai conseguir analisar só no plano. Tem problemas que são espaciais, que são tridimensionais. E aí eu preciso pensar em como que funciona um problema tridimensional. Lembra lá, eu vou usar o meu escalímetro de novo. Então, se eu estiver no plano, ele pode transladar em qualquer direção e ele pode executar a rotação em torno de um ângulo. Beleza. E se eu estiver no espaço? Bom, se eu estiver no espaço, primeiro eu consigo fazer todos os movimentos que eu consigo fazer no plano, certo? Então eu consigo transladar assim, consigo transladar assim, e eu consigo transladar agora em profundidade também, no eixo Z. Então já são 3 translações, não são mais 2. Com relação às rotações, aumenta bastante, porque no plano a gente só pode fazer essa rotação. Mas quando eu estou no espaço, eu posso fazer essa rotação, como eu posso fazer esta rotação, como eu posso fazer esta rotação. São 3 rotações. Então, no espaço, eu tenho rotações em torno de 3 eixos e translações em torno de mais 3 eixos. Então, eu vou ter 6 equações que eu posso utilizar para o meu corpo rígido no espaço. Voltando aqui para a nossa lousinha, vou arrastar isso aqui para o cantinho aqui. E olha só, vamos desenhar o nosso corpo rígido no espaço. Ele vai ficar mais ou menos com uma carinha assim, ó. É nessas horas que você testa as habilidades artísticas do seu professor. Aqui. Pronto. Agora estamos no espaço. Pronto. No espaço, que equações que eu posso aplicar para equilibrar o meu corpo? Somatória das forças em x igual a 0.
somatória das forças em y igual a zero, somatória das forças em z igual a zero, somatória dos momentos em x igual a zero, somatória dos momentos em y igual a zero e somatória dos momentos em z igual a zero. Então, isso daqui é o equilíbrio no espaço. Lógico que no espaço a gente vai tratar isso daqui de forma vetorial, que facilita muito as contas, né? Então, por enquanto, eu quero focar com vocês no plano, mesmo porque a gente vai trabalhar muito no plano. E depois no espaço, a gente vai trabalhar de uma outra forma que é bem mais conveniente. Mas para vocês saberem, no espaço eu tenho 6 equações por corpo. Então, eu posso ter 6 incógnitas por corpo que eu consigo resolver. Beleza. Quando eu estiver resolvendo lá o meu problema de estática, eu gosto de chamar essa disciplina de estática. Quando eu estiver resolvendo o meu problema de estática, eu vou precisar dar uma olhada exatamente nisso daqui, ó, no número de equações e no número de incógnitas que eu tenho. Tá? Se o meu número de equações for maior ou igual que o número de incógnitas, a gente fala que este problema aqui, ele é estaticamente determinado, certo? Só que eu posso ter uma condição onde o meu número de equações, ele é menor do que o meu número de incógnitas. E nesse caso aqui, que o número de equações é menor do que o número de incógnitas, a gente diz que esse problema aqui é estaticamente indeterminado ou estaticamente indefinido, pode ser qualquer uma dessas coisas, né? E isso acontece com muita frequência, né? Por exemplo, vamos dizer que eu tenha uma barra aqui, ó, vou até desenhar sem a reta aqui, só para, né? E essa barra tem uma vinculação aqui, ó, que são 2 pinos. Legal. Se são 2 pinos, lembra? Vou chamar esse ponto de A e esse ponto de B. Fazendo bem rapidinho aqui, só a nível de rascunho para você entender, eu vou ter uma reação na vertical em A, eu vou ter uma reação na horizontal em A, eu vou ter uma reação na horizontal em B e eu vou ter uma reação na vertical em B, né? Então a gente chama de RAY, RAX, RBY e RBX. Legal. Olha só, primeiro, você olhando aqui, eu estou no plano, eu tenho 4 incógnitas e 3 equações, eu já sei que eu não vou conseguir resolver. Não é por isso que você não vai conseguir resolver tudo. Algumas coisas você consegue resolver. Por exemplo, a somatória de momentos, quando eu fizer a somatória de momentos em torno do ponto A ou do ponto B, repara que as forças RAX e RBX são colineares com os pontos A e B. Então, se eu fizer uma somatória dos momentos em torno de qualquer um dos pontos aqui, por exemplo, se eu fizer a somatória dos momentos em torno do ponto A, só vai aparecer a incógnita RBY. E se eu fizer uma soma dos momentos em torno do ponto B, só vai aparecer a incógnita RAY. Então, eu consigo resolver RAY e RBY. O problema dessa situação aqui acontece quando eu tento encontrar as reações RAX e RBX. Por quê? Porque elas não vão sair por somatória de momentos, porque elas não geram momentos em torno de nenhum dos pontos aqui que pertence a essa viga. E se eu fizer a somatória das forças em Y, elas também não vão aparecer. E se eu fizer a somatória das forças em X, o que vai acontecer? Eu vou chegar na conclusão que RAX mais RBX igual a zero. Mas e aí? Quanto que vale RAX e quanto que vale RBX? Podem ser as duas zeros? Podem, mas pode ser que tenha uma pré-carga nessa viga aqui e, por exemplo, RAX é menos 1000 newtons e RBX é 1000 newtons. RAX mais RBX vai continuar sendo zero. Então, a gente não consegue determinar essas incógnitas aqui. Então, esse problema aqui, ele é um problema estaticamente indeterminado. Como eu falei para vocês, não é por isso que não dá para resolver nenhuma incógnita, mas quando ele é estaticamente indeterminado, você não consegue resolver algumas incógnitas do seu problema. Por último, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre esforços internos, que é um tema muito importante para a gente abordar. E para eu falar de esforços internos,
eu vou ter que falar um pouquinho de alguns outros problemas que são um pouco mais complexos. Por exemplo, eu vou pegar um problema aqui, que ele é uma viga assim, ele é estaticamente determinado, tá? Ele é uma viga, beleza? Desse lado aqui, ela é simplesmente apoiada, e desse lado aqui tem um pino, assim. Aqui está o meu pino. Então, eu sei que desse lado aqui eu tenho uma reação, desse lado aqui eu tenho duas reações. 3 incógnitas, o meu problema tem 3 equações, eu vou conseguir resolver. E vou colocar mais algumas coisas aqui, por exemplo. Eu vou colocar uma outra estrutura metálica aqui em cima. Assim. Legal. Vamos fazer um frame bem legal aqui assim, ó. Isso aqui é uma estrutura metálica. E eu vou colocar um cabo aqui fazendo uma tração aqui, ó. Por exemplo, assim, ó. Vamos colocar uma polia aqui, né? Essa polia está fixa aqui, então vai ter um cabo saindo da polia aqui e um cabo prendendo aqui, assim. E essa polia vai estar tracionada, então aqui e aqui eu tenho uma tração T, bem como aqui e aqui eu tenho uma tração T também. Bom, e essa estrutura metálica aqui tem um peso, tal, a viga também tem um peso, que a gente poderia colocar essas forças aqui, ó. Colocar uma força P1 aqui, uma força peso P2 aqui e beleza. Como que eu resolvo este problema? Primeira pergunta, eu vou ter reações aqui, ó, né, nas minhas vinculações. O fato de eu ter essa tração aqui vai mexer nas vinculações? Vai alterar as forças de reação do meu problema aqui? E aí é uma questão bem legal porque a gente precisa pensar sobre o problema, né? Eu poderia separar esse problema aqui em alguns corpos, né? Então eu poderia fazer, por exemplo, vou fazer um DCL aqui, ó, da minha barra, beleza? Então no DCL da minha barra eu vou ter vamos chamar esse ponto de B, esse ponto de A. Então eu vou ter uma reação RBY aqui. Aqui eu vou ter RAY, aqui eu vou ter RAX, aí eu vou ter uma tração, vamos fazer na mesma cor, vou ter uma tração T aqui, bom, esse é um corpo, eu vou ter uma traçãozinha T2 aqui que segura a minha polia, eu vou ter também uma força de contato aqui com a estrutura metálica F1 e uma força F2, né? Essas forças de contato vão estar aqui nos pezinhos da estrutura metálica, beleza. Aí eu posso fazer o DCL da polia, né? Então a polia está aqui, ela vai ter uma tração T para cá, ela vai ter uma tração T para lá, ela vai ter uma tração aqui T2 para baixo. Aí eu vou fazer o DCL da estrutura metálica, estrutura metálica. Então vamos lá, vamos desenhar com a retinha para ficar bonito. Então na estrutura metálica, eu vou ter as reações dessas forças aqui, que a gente vai ver isso depois, na verdade. Eu vou ter uma força F1 para baixo, vou ter uma força F2 para baixo. Aqui na minha viga faltou o peso P2 aqui. Aqui na minha estrutura metálica eu vou ter um peso P1. E eu vou ter essa tração T aqui, que age aqui nessa pontinha aqui da minha estrutura metálica também. Então olha só que DCL complicadão. E olha só, essas trações T aqui eu não sei, então são uma incógnita. T2 eu não sei, 2. F1 e F2 eu não sei, 4. RBY, RAY, RAX, 7. São 7 incógnitas, tudo bem. Eu tenho 3 corpos, 3 equações por corpo, eu tenho 9 equações, 7 incógnitas, 9 equações, dá para resolver? Dá. Só que o problema só pede as reações no ponto A e no ponto B. E aí? Bom, olha só que interessante. Se você pensar no seu corpo rígido, esse corpo aqui, ele está em equilíbrio estático. Se ele está em equilíbrio estático, tudo está parado. Tudo está parado.
É como se todas as peças aqui fossem rígidas, fossem de cimento, por exemplo, e como se todas essas peças fossem parte de um corpo só. Então, em vez de eu quebrar esse corpo aqui em vários corpos e colocar as reações e tudo mais, se eu só quero fazer as reações no ponto A e no ponto B, o que eu posso fazer? Eu posso tratar esse corpo aqui, ó, todo como um corpo só, né? Quando eu trato ele como um corpo só, eu preciso tomar cuidado, porque o que acontece? Eu vou traçar uma fronteira para definir o que é um corpo. E tudo que estiver dentro da fronteira, todas as forças que estiverem dentro da fronteira, vão ser esforços internos e elas não precisam entrar no meu DCL. Então, olha só que bacana. Eu vou pegar essa cor amarela aqui, ó, e eu vou dizer que isso daqui é o meu corpo rígido, ó. Estou traçando a fronteira. Para cá e para cá. Isso é o meu corpo rígido. Tá certo? Repara, olha só que interessante. Essas trações T aqui ficaram dentro da minha fronteira, bem como essa força T2 aqui, que ela aparece aqui, né? Para cima e para baixo, ação e reação. A força F1, que aparece aqui e aqui. A força F2, que aparece aqui e aqui. Beleza. Não confunda. P1 e P2 estão dentro da fronteira? Não estão dentro da fronteira. Por quê? Porque P1 e P2 são forças que a gente chama de força de corpo. Uma força de corpo é uma força que age sobre o corpo devido a um campo de força. Pode ser um campo magnético, pode ser um campo gravitacional, pode ser um campo elétrico, pode ser um campo de força intermolecular, pode ser qualquer coisa, né? Aqui no nosso caso é um campo gravitacional. Então as forças P1 e P2 estão fora da fronteira e devem ser representadas no meu DCL. Mas essas forcinhas que estão desenhadas em vermelho aqui, ó, onde aparece a ação da força em um corpo e a reação no outro corpo que está aqui dentro, elas são chamadas de esforços internos. E os esforços internos, eles não aparecem no DCL e eles não influenciam nas reações do corpo. Então, como que eu vou fazer o DCL desse corpo aqui como um todo, agora que eu defini essa fronteira? Eu vou desenhar esse corpo assim, ó. Então, vamos com calma. Olha só, a força RBY aqui, ela cruza essa fronteira aqui, tá vendo? É uma força que atua aqui no corpo cruzando a fronteira. Então, ela tem que ser incluída aqui no meu DCL. Olha só, essa força aqui é a minha força RBY. Mesma coisa para as forças RAY e RAX. Então, eu vou ter RAY aqui e RAX para cá, porque elas cruzam a fronteira, elas tocam o corpo exatamente na fronteira, né? Então, elas vão aparecer no meu DCL. Que mais? As forças peso, porque elas são forças de corpo, elas estão além da fronteira. Então, olha só, a força P2, que está mais ou menos aqui. Lógico que num problema real a gente vai ter a geometria, que a gente não tem. A força P1, que está mais ou menos aqui. Beleza. Essas forcinhas em vermelho aqui, ó, são esforços internos. Os esforços internos não vão entrar no meu DCL. Só os esforços que são externos. É até por isso que eles chamam esforços internos, porque eles estão dentro aqui dessa fronteira, dentro da qual tudo está em equilíbrio. Então, tudo pode ser considerado como um corpo rígido só. E a gente consegue resolver. Agora, resolver esse problema aqui é muito mais fácil. Por quê? Porque em vez de 7 incógnitas que eu tinha quando eu separei os corpos, eu vou ter só 3 incógnitas. Eu vou ter RBY, RAY e RAX. Eu vou ter os pesos P1 e P2 que são conhecidos. E eu tenho 3 incógnitas e tenho 3 equações. Porque isso aqui tudo agora é um corpo rígido só. Se ele é um corpo rígido só, eu tenho 3 equações para aplicar. Se eu tenho 3 equações para aplicar e 3 incógnitas, eu consigo resolver. Beleza? Vocês vão ver exercícios onde tem, por exemplo, um carinha em cima de uma viga e ele está puxando a cordinha e tal. Pensa nisso. Pensa aqui na fronteira e pensa no que é esforço interno e o que não é. Assim você vai conseguir resolver esse tipo de problema. Então era isso que eu queria trazer para vocês na aula de hoje, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Um grande abraço e até o próximo vídeo.